Pois é, estamos de volta aqui pelo Canal 5 TV Rondon SBT, entrevistando o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, Dr. Elzio Vicente da Silva. A gente estava falando no primeiro bloco sobre Ararati e a gente continua aqui falando sobre essa operação que ainda se arrasta, ainda que não vejamos, né? Segundo o próprio delegado federal acabou de dizer aqui. Doutor, até quando a PF vai enviar esses relatórios aí sobre o que foi apreendido, sobre as buscas e apreensões que houve até agora para o Ministério Público? É importante deixar claro que o Ministério Público ele acompanha as investigações, né? As ações são realizadas e há uma preocupação à medida que evolui a análise, a gente também mantenha contato com o juízo, com o Ministério Público, isso é natural. Com a defesa existe um momento de o contato da defesa com as provas ele é retardado, né? Existe um contraditório diferido. A esperança é que com esse conhecimento lado a lado, par e passo, a finalização de todos os trabalhos, com a finalização a gente já não entrega um volume tão grande de material para elaboração. Mas assim, em caso de prisão, cabe a quem? A Polícia Federal, no ato das suas diligências, se constatar que deve, pode efetuar prisões, pode fazer prisões em flagrante. Porque ao Ministério Público cabe fazer o pedido à Justiça para prisão. A Polícia e o Ministério Público, se identificarem a necessidade no curso da investigação de realizar uma prisão para garantia, para auxiliar na investigação ou para garantia da própria instrução, pode ser feito esse pedido ao juízo. Até agora não houve oitivos, não houve interrogatórios. Eles estão descartados ou a tendência é que primeiro a Polícia Federal, com base no que foi apreendido e analisado, venha a fazer esses interrogatórios? Ou a tendência, pelo que o senhor pode afirmar até agora, é que não haja mesmo esses interrogatórios? Não posso afirmar que não foram feitas, pelo menos algum outro interrogatório ou ouvida alguma testemunha. Não tem esse dado aqui. Agora, via de regra, com a análise do material, aumenta-se o conhecimento a respeito dos fatos e é natural que, para se ouvir alguém, a gente detenha o maior número de informações. Então, o caminho natural é, após a análise, a gente realizar as oitivas. Como eu disse, não há impeditivo para que um fato específico, por exemplo, seja esclarecido e a pessoa depois seja chamada novamente. A investigação ela é dinâmica e isso pode mudar no curso dela. Agora, uma curiosidade nesse aspecto. O empresário Júnior Mendonça, por exemplo, ele não foi ouvido até agora, nós temos essa informação. E quando foi deflagrada a operação, que ele foi o alvo principal, ele sequer foi conduzido coercitivamente, ou ele foi preso temporariamente, foi algemado também. E num passado muito recente, a gente via que a Polícia Federal, com operações similares a essa, tinha essa prática. Houve alguma mudança na postura da polícia em relação à lei processual? Está mais light a Polícia Federal? Não, primeiro, a definição de quais ações serão tomadas em determinada investigação, isso é a autoridade policial que está à frente que vai eleger ali qual vai ser a sua rotina. Se ele entender que é o caso de, na deflagração de uma fase ostensiva, havendo risco, por exemplo, de sumiço de prova, de influência de testemunhas, representar pela prisão, ele vai fazer isso. Mas há outros fatores também envolvidos. Houve uma mudança na legislação processual penal, né, que restringiu a prisão para casos excepcionais. Em determinados casos, e eu não tenho elementos para afirmar que esse é o caso da Ararati, em determinados casos é importante que fique claro que a deflagração dessa operação, ou seja, a realização de medidas ostensivas, não significa o arremate da investigação. Isso já aconteceu e acontece em algumas situações. A polícia trabalha com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, em fase velada, levantando indícios, colhendo elementos de prova, e chega-se um momento em que está madura a investigação e é realizada uma ação ostensiva, às vezes com prisão, muitas vezes, quase sempre com busca, para se angariar, em um determinado momento, maior quantidade de elementos probatórios. Isso por meio de interrogatório, por meio de delação, por meio de colaboração do investigado, na realização das buscas. Então, isso é uma opção a ser tomada, é uma decisão a ser tomada no curso da investigação.
Não sei dizer qual é o caso específico da Operação Ararat. Tem um fator negativo em se representar pela prisão do investigado, porque isso coloca um fator tempo contra a ação da polícia. A gente tem o trabalho de analisar o material, mas com o investigado preso, a gente reduz o prazo de permanência dos autos na esfera policial, porque o Ministério Público tem que tomar a providência dele e o Poder Judiciário também, sob pena de se soltar. Então, em determinados casos, isso, não vou dizer se foi uma evolução ou se foi um retrocesso, se a polícia ficou mais light. Mais tímida. O que é fato é que a polícia não diminuiu o seu ritmo operacional, né? Houve sim modificação na legislação processual penal, houve sim aumento dos mecanismos de controle, isso não foi só em relação à polícia, o CNJ está aí, o CNMP está aí também. Então, a atuação da OAB cada vez mais incisiva, né? Os advogados também se profissionalizaram ao longo do período das chamadas grandes operações da polícia, né? Então, não sei dizer se é uma evolução ou um retrocesso. O que é fato é que, em determinadas investigações, a realização de busca é apenas mais uma etapa da investigação. Doutor, a grande parte das investigações da Polícia Federal são embasadas em interceptações telefônicas. Não sei se seria a maior prova, mas o que a gente vê na mídia, muita coisa se tem de interceptação telefônica. O senhor já depôs na CPI dos grampos, na Câmara dos Deputados, e na época o senhor chegou a dizer que havia um mercado negro do grampo no país. E, assim, pediu naquela ocasião mais autonomia da Polícia Federal para que investigasse, para que tivesse acesso a essas interceptações. Hoje, qual que é a situação assim, em Mato Grosso? Como que, o quadro que está? Existem muitas interceptações em andamento? O senhor vê uma interceptação como a melhor prova ou que prova que embaseia uma investigação? Qual a avaliação que o senhor tem dos grampos telefônicos? Não, a interceptação de comunicação telefônica é uma prova, assim, é um meio de obtenção de prova válido, né? Talvez, eu não diria mais importante, eu diria que talvez chame mais a atenção, porque é uma intromissão grave na vida do cidadão, tem que ser amparada por uma ordem judicial, mas eu não diria que é a técnica mais importante. Quando a gente fala de investigação, a gente trabalha com diversas técnicas. Um exemplo, que operações recentes realizadas pela Polícia Federal aqui no Mato Grosso, operações grandes, inclusive, se deram sem realização de interceptação de comunicação. Cito a Operação Esculápio, por exemplo, teve 41 mandados de busca. Há diversas técnicas que podem ser utilizadas. Essa CPI, a CPI chamada CPI do Grampo, CPI das escutas telefônicas, o que foi dito naquele momento era que havia uma restrição por parte das operadoras em se fornecer dados cadastrais, dado cadastral, não estou falando de interceptação de comunicação, de histórico de chamada. Houve uma evolução em relação a isso daí, houve uma modificação na legislação que trata do combate a organizações criminosas, a Lei 2.850, ela é recente, confere ao delegado de polícia a possibilidade de requisitar esses dados diretamente. Houve uma lei também, a 2.830, que também deferiu ao delegado de polícia a possibilidade de requisitar esses dados. Veja bem, requisitar esses dados no curso de investigações legalmente constituídas. Isso. Quando mencionei que existe um mercado negro, é porque até empresas particulares conseguiam acesso a dados privados do cidadão junto às companhias. E a polícia, que é o órgão do Estado, que tem o dever de agir dentro do processo legal, não conseguia. Você saberia dizer quantas pessoas têm interceptadas hoje em Mato Grosso ou não? Não. Esse dado ele é restrito à autoridade policial que representa perante o juízo, e a centralização desses dados é feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Só para complementar um questionamento que eu havia feito, o senhor disse que não é possível se afirmar se há ou não se há participação de autoridades até agora na investigação. Mas a Polícia Federal também não descarta, né, a possível participação, né? É algo que eu não posso afirmar. Primeiro, porque eu não tenho conhecimento profundo dos fatos. Segundo, porque, como eu disse, um dos princípios que rege a investigação é a imprevisibilidade. Isso é imprevisível. Se eu tivesse esse dado e tivesse condição de afirmar, amanhã eu poderia ser desmentido. Então é muito peculiar. As mídias algumas sequer foram abertas, né? O senhor chegou a dizer, numa entrevista, salvo engano, para o Media News, que o processo de busca e apreensão é apenas uma forma das tantas que tem a Polícia Federal de buscar provas.
há como informar, há como admitir, pelo menos, que novas pessoas podem, a partir deste momento, amanhã, segunda-feira, passar a ser investigadas, entrar nesse processo aí, quer dizer, todo mundo pode ser investigado a qualquer momento. Temo que a resposta não seja tão direta porque o senhor tem esse zelo aí pelas respostas. Qual que é o grau de comprometimento desse grupo que em tese teria aí o empresário Júnior Mendonça nessa Operação Ararat? Seria ele o carro-chefe, o principal alvo? Qual que seria o grau de comprometimento do grupo no qual tem ou teria em sua liderança o Júnior Mendonça? Você perguntou e já respondeu, né? Não, mas eu quis fazer com que isso sensibilizasse o senhor, para o senhor passar pelo menos uma pista, porque do começo até agora, o senhor sempre tem dito que não pode entrar muito no mérito da questão, mas sabe-se, já além das matérias jornalísticas, né, inclusive com delegados, que esse grupo foi mencionado, que esse grupo é alvo da investigação. Só queria saber qual que é, de 0 a 10, qual que é o grau de comprometimento desse ou o senhor pode dizer aqui que ele não tem comprometimento, que ele não está comprometido. Eu queria só que o senhor desse uma... Eu não poderia falar que não há comprometimento, porque desmereceria, inclusive, uma decisão judicial e a atuação do Ministério Público, da polícia como um todo. O importante é que o grupo... O fato que está sendo investigado, as pessoas que estão em torno desse fato, elas ainda vão ter o direito de se defender no momento oportuno. Não, a ação policial é sempre grave, né? Não, a polícia ela existe, na verdade, sempre... Crime que mexe com fomento, com suposto crime aí também de lavagem de dinheiro, isso é uma suspeita que recai sobre esse grupo, e eu estou perguntando se é grave, que isso é... Sim, a situação dele... Os fatos naturalmente são graves. As diversas ações que foram realizadas, há um equilíbrio nisso daí. O grau de intromissão do Estado na vida do cidadão, ele observa um princípio da proporcionalidade. O Estado não invade a esfera íntima do cidadão por qualquer fato. O cidadão comum, eu pergunto muito, e o Ramon bateu muito nessa tecla de suposto envolvimento de autoridades, etc. O que o cidadão comum ele deve pensar em casa, assim, teve a Operação Ararat 1, 2 e 3, houve busca e apreensão em uma série de lugares, de presidente de Detran, de juiz federal, etc, etc. E ninguém foi preso até agora. E o senhor disse que o trabalho continua, apesar de ser um trabalho de análise, logo não aparece tanto. O cidadão comum faz esse questionamento, entendeu? Mas e aí? O cidadão comum e a imprensa também, né? A gente reporta, na verdade. Uma certa ansiedade e até uma certa frustração, porque o tempo da opinião pública pode ser outro, né? Pela opinião pública já deflagrava a operação, prendia. Já e a gente sabe que não é assim, que tem todo um processo de ouvir todo mundo. Claro. Mas eu queria que você desse uma resposta para esse cidadão comum que ele está alheio a essas... Eu acho extremamente válido, assim, eu acho que realmente a polícia, especialmente a polícia, que é quem no momento está tendo mais contato com a investigação, muito embora o Judiciário e o Ministério Público estejam acompanhando, os advogados estejam acompanhando, a gente tem que conciliar o sigilo necessário, seja para o bem da investigação, seja para preservar a intimidade das pessoas que estão sendo investigadas, e de outro lado o dever de informar. O que eu posso dizer, para tranquilizar o cidadão, para tranquilizar os meios de comunicação, a mídia como um todo, é que a Polícia Federal está trabalhando. E digo, a Polícia Federal está trabalhando fiscalizada, ou seja, a Polícia Federal não está realizando uma ação ali, vamos escolher os alvos, né? Eu acho que passa essa imagem para a pessoa, não, quem nós vamos prejudicar agora? Eu acho que isso é um raciocínio que pode passar pela cabeça das pessoas. O trabalho da polícia é fiscalizado diuturnamente pela atuação do Poder Judiciário, atuação do Ministério Público Federal. Não imaginem que os investigados estão quietos aguardando, né? Os advogados eles atuam incisivamente com o direito deles, né? Eles têm a obrigação de defender os seus clientes, então a polícia está trabalhando. Talvez a falta da percepção da atuação da polícia pode gerar esse desconforto. Talvez a população gostaria de ver a polícia quase em tempo mais real. Gente preta, né, circulando pelas ruas.
concordo, eu acho que é um anseio até louvável. Porém, a polícia ela não pode se pautar, a gente não ignora, mas a gente não pode se pautar por essa pressão, né? A gente tem que saber que cada passo que a polícia der no sentido de fazer uma afirmação, ele vai ser questionado, ele vai ser colocado à prova, a forma de obtenção desse dado vai ser debatida e nos próximos, talvez, meses ou anos, todo esse serviço que a gente está fazendo de forma velada vai ser questionado, né? Porque agora a polícia detém os fatos, amanhã não mais. Então a polícia trabalha, está trabalhando, e digo, trabalhando com um esforço concentrado na resolução dessa situação. Se outras ações ostensivas forem necessárias, elas serão realizadas. Se não, se entender ao final que nada foi apurado, a população vai ficar sabendo, isso é fato, né? Eu acho que a população pode ter essa tranquilidade, que a polícia está cumprindo o papel dela, que é investigar. Ela não é omissa e nem lenta. Não é, eu digo isso porque eu acompanho a rotina dos policiais que estão envolvidos. São abnegados, estão envolvidos diariamente, assim, comprometidos com a investigação, né? Infelizmente são heróis anônimos, são pessoas que trabalham no dia a dia ali sem esperar serem reconhecidos, trabalham com tendência ao anonimato, é uma característica, né? Uhum. Estão dedicados. O trunfo dele é exatamente fazer um bom trabalho, não ver a prova que ele produziu ser questionada e depois ser derrubada por um erro, por um assodamento, porque não observou determinada formalidade. Isso é uma preocupação da polícia. Doutor, o fato, assim, existem várias operações da Polícia Federal e existem algumas que não ganham tanta repercussão igual ganhou essa Operação Ararate. Você não acredita que o fato de ter havido buscas na Justiça Federal envolvendo um juiz federal, que a gente tomou conhecimento, a polícia teve lá, você acha que isso deu uma repercussão maior? Porque, assim, até então esse juiz era uma pessoa, para todo mundo, ainda uma pessoa que não sempre prendeu o bandido, mandou o arcanjo para a cadeia, e assim, o nome dele se viu envolvido, e aí você acredita que foi isso que deu uma repercussão maior nessa operação? Porque ele na verdade, para Mato Grosso, ele é uma pessoa que acabou com a bandidagem, e aí ver o nome dele envolvido numa operação... eu não vou falar do caso concreto, vou falar em hipótese. É óbvio que a polícia ela não planeja assim, deflagrar uma grande operação. O que é grande operação para a polícia pode não ser o que é uma grande operação para os meios de comunicação. Pessoas envolvidas em investigação podem tornar uma operação pequena da polícia gigantesca, né? Muito embora o fato pode ser muito específico, o fato pode ser pequeno. Estou falando tudo em hipótese, não estou falando do caso concreto. Então é natural que se a polícia deflagrar uma operação, por mais simples que seja, envolvendo alguém que é conhecido, ou politicamente exposto, ou é uma pessoa reconhecida, isso vai ter repercussão, isso é natural, né? Agora, não é isso que define para a polícia o que é uma grande operação. Para a polícia, a grande operação é aquela que tem os meios de prova robustos, aquela que até colabora com a justiça, no sentido de se modificar um entendimento, ou seja, de apresentar novas vertentes, buscar novas técnicas. Para a polícia, isso é a grande operação. Como eu disse, a polícia atua em cima do fato. Se, infelizmente, em torno do fato, há envolvimento ou indicativo de que há envolvimento de pessoa com foro por prerrogativa de função, a polícia tem o dever de atuar. Se a pessoa detém o foro, tem o dever de informar o juízo competente. Isso está previsto na lei, a polícia não pode fugir disso. Ok, você está assistindo a entrevista aqui no Conexão Poder com o Dr. Elzio Vicente da Silva, superintendente da Polícia Federal aqui no estado de Mato Grosso. Tivemos 2 blocos de Operação Ararate e a gente pode voltar a falar sobre isso no próximo bloco, só que também tem aí situações aí que devem ser abordadas aqui, como o pessoal está para entrar em greve. A qualquer momento aí os agentes estão cruzando os braços. Esse e outros assuntos você confere daqui a pouquinho após o intervalo comercial. Até já.